Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Falando de Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estar saudável ou saúde é o bem-estar social, físico e mental. Pensando nisso, hoje nós vamos receber aqui no estúdio o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, Fábio, estar aqui. Eu expliquei primeiro, porque senão as pessoas vão falar, ué, falando de saúde com cirurgia plástica? É que normalmente as pessoas acham que o cirurgião plástico não é médico. É verdade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, porque nós estamos entrando na casa de muitas pessoas em mais de 12 cidades diferentes. Oh, que bom. E muitas não conhecem o Dr. Marcos Tomé ainda. Então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Marcos Tomé, eu sou cirurgião plástico. Tenho uma formação um pouco mais extensa aí do que os demais, porque resolvi depois da minha formação de ser cirurgião plástico ir para Barcelona fazer um fellow, que é um aperfeiçoamento. Tive a privilégio de fazer parte da equipe de um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. Voltei para o Brasil, acabei meu mestrado, hoje sou professor aqui do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do qual me orgulho muito. E trabalho aqui em Ponta Grossa, a maior parte do tempo fico aqui, minha clínica aqui é a minha clínica maior, é onde eu moro, onde eu vivo. E também tenho uma clínica em Curitiba para atender as pacientes que de lá vêm até Ponta Grossa para comigo aqui. Que legal. É essa a ideia. Eu acho importante as pessoas conhecerem o especialista que eu estou conversando, né? Foi até uma solicitação de algumas telespectadoras da cidade de Castro, quero agradecer vocês. Castrenses. Porque assim, eu sempre apresento o especialista, mas nunca peço para que o especialista se apresente. Então, por sugestão delas, tá vendo? Hoje a gente fez diferente. Que legal. Espero ter ido bem. Tomara. Bom, doutor Marcos, a cirurgia plástica no Brasil cresceu 120% no ano passado. Isso é uma verdade. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos em cirurgia por habitante. Olha só, que interessante isso, né? Você veja só, as pessoas às vezes consideram o Brasil, tem muitas dificuldades, né? Todos os setores que nos envolvem, mas sabia que tem algo que muito bom e que é valorizado no mundo, por exemplo, como a cirurgia plástica, né? Estados Unidos, que todo mundo considera um país excelente, de primeiro mundo, tem uma cirurgia plástica mais avançada no sentido de pacientes procurarem por isso, é mais comum, mas no Brasil hoje, quer ver, eu sempre brinco com meus colegas outros médicos, por exemplo, sobre a cirurgia plástica, todo mundo já ouviu falar de prótese de silicone, todo mundo sabe sobre prótese, todo mundo sabe sobre lipoaspiração. Quem aqui sabe, por exemplo, sobre alguma doença neurológica mais específica? Quem aqui sabe sobre alguma doença, por exemplo, na urologia mais específica? É muito difícil, então a cirurgia plástica hoje faz parte do cotidiano do brasileiro. E sendo dessa maneira, então se faz mais. Se fazendo mais, é isso que você falou agora, né? E eu acredito que essa procura pelo bem-estar, pela felicidade, pela autoestima, faz com que as pessoas procurem procedimentos cirúrgicos. Não, e é essa a ideia mesmo, é o que você falou. Tem coisa melhor do que você estar bem consigo mesmo? Essa é a pergunta. Às vezes meus pacientes me questionam, poxa doutor, eu queria fazer algo que fosse um pouquinho menos invasivo, que não precisasse de algo tão extensivo, mas olha só, às vezes você gasta dinheiro com algumas coisas que te faz feliz também. Por exemplo, uma viagem de 7 dias, você gasta sei lá quantos R$1.000, alguma coisa tipo um carro novo e tal. Uma cirurgia plástica, ela não é um bem, mas ela te faz bem. Né? Então assim, tem coisa melhor do que você olhar no espelho todo dia e gostar de você mesmo? Estou falando no caso de cirurgia plástica estética, né, que é a que eu mais pratico. Então, se eu tenho essa possibilidade de te ajudar a realizar isso, de você ficar bem por mais tempo, se sentir bem, por que não fazer? E uma coisa leva a outra, né? Porque a pessoa, quando está bem, ela trabalha melhor, ela rende mais. Exatamente. E ela acaba se desenvolvendo mais profissionalmente, pessoalmente, etc, etc. E nesse caso, é que a maioria dos meus pacientes que põem prótese de silicone não me questionam, mas especialmente uma esses dias me falou, doutor, por que nós queremos pôr prótese de silicone? Né? Porque é modismo? Não, não é só isso. A questão é que você tendo a sua prótese, você vai ter um contorno mais afeminado. Você vai, então, estar de bem com você. Seu rendimento no trabalho melhora porque sua parte psicológica melhora. E todos os fatores levam para que uma autoestima em voga, ou seja, maior, te faça melhor em tudo. Melhora relacionamento afetivo, você vai querer cortar o cabelo, se maquiar, quer dizer, você se sente melhor. E você estando melhor, óbvio que sua vida vai melhor. Claro. É essa a ideia. Bom, a gente sabe que existem várias cirurgias plásticas diferentes e mesmo as próteses de silicone, tem as femininas, as masculinas, isso. Prótese de silicone para o peito, para nádega, tem para várias. Vamos ver
quantas a gente consegue falar hoje, mas eu gostaria de começar falando sobre prótese de silicone mamária, pode ser? Claro. O Brasil já tem 1.500.000 mulheres com prótese de silicone. Nesse momento deve ser 1.500.001, 2, 3. É um número enorme. É verdade. Mas muitas mulheres ainda têm inúmeras dúvidas e gostariam de colocar e não têm a oportunidade ou não tiveram a oportunidade de fazer uma consulta com o cirurgião para esclarecer as dúvidas. Claro. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Feito? Feito, combinado. Vamos lá. Que é uma prótese de silicone mamária. Joia. Prótese de silicone mamária nada mais é, então, do que o material. O silicone é um material, né, que a gente fala, só que a diferença do silicone comum, né, aquele que é usado na indústria, às vezes aquele que você compra na farmácia ou no mercado para você passar, por exemplo, no pneu do carro, aquele pretinho, para deixar brilhante algum material, é que o silicone usado na mama é um silicone médico, formado por um gel de silicone com partículas altamente coesivas, que dão uma união e uma melhor aderência. Certo. Então, uma prótese de silicone como essa que está na minha mão aqui, ela na verdade ela é formada por várias camadas deste gel de silicone, a ponto de que se você consiga torcer uma prótese, deformar, ela volta ao seu estado normal. E essas camadas fazem com que este gel, então, ele não extravase na mama, ele não dê nenhum problema nesse sentido, é totalmente biocompatível. Né? É essa a ideia do silicone, dando o formato que a gente quer. Tá. No caso da mama, ele tem um formato redondo, um formato mais anatômico, um formato cônico, depende da prótese que você vai utilizar. Tá. Como escolhe? Como é que a mulher escolhe isso? Ótimo. Então, a escolha, na verdade, é feita com avaliação pelo cirurgião plástico, porque a mama da mulher, Fábio, ela muda bastante. Tem mama que é um pouco mais caída, mais pitosada, então para este tipo de mama, a gente vai observar qual é melhor. Tem mama que é mais de pé, mais centralizada, depende da disposição dessa mama. Certo. Né? Então, assim, isso é muito relativo. E tem pacientes também que têm o desejo de que a mama venha mais para frente, ela tem uma projeção maior, né? Essa palavra. E tem mulheres que não, que querem uma projeção mais discreta, que não querem que apareça tanto, por exemplo, aquela bolinha mais no centro da mama. Então a escolha é feita pela avaliação da mama, pelo desejo da paciente e o que o cirurgião plástico acha que seja o ideal para ela. Tá. É um conjunto isso, de fatores. De trocas de ideias. Exatamente. Elas têm tamanho? Tem São tamanho. em ml, é isso? ml ou gramas, depende da marca da prótese. Tá. Exemplo, essa prótese que está aqui na minha mão agora, ela tem 400 ml. 400 ml. Certo. É isso aqui. Esta outra que está na minha mão, ela tem 310 gramas. Então, se eu colocar uma de frente para outra, a sensação que dá é que essa é menor do que essa, e realmente é. Agora, se eu fizer nesse sentido, que seria uma projeção, dá-se a sensação maior. Que essa é mais alta, que cabe mais. Não é. É que a projeção desta prótese, que é a distância que vai no seu tórax para frente, ou seja, a projeção dela, esta daqui é de perfil alto. E esta outra, que é um pouco menor, de perfil super alto. Ou seja, ela vai mais para frente. Tem uma projeção aumentada, né? Se aqui fosse o seio da mulher, olha lá, olha o de perfil. Entende? Esse aqui é um perfil alto e esta seria um perfil super alto. Tá. É assim que a prótese é alocada. Então isso aqui, na verdade, é essa. Então veja, você me perguntou, tem próteses redondas, tem próteses anatômicas, próteses cônicas. Entre elas, perfil baixo, moderado e alto. Outro detalhe, por exemplo, esta prótese agora que eu estou mostrando aqui na minha mão, ela é uma prótese de perfil baixo. Tá. Hoje a gente nem usa mais, isso aqui era um molde que eu tinha antigo. Esta prótese, comparativamente falando, ela é de perfil alto. E as duas não têm o mesmo tamanho, mas dá-se a sensação pelo diâmetro, que é a distância daqui até lá, atravessa a prótese, é o mesmo tamanho, mas não é. Essa tem 400 ml, essa tem 250. A questão é que a projeção, você colocar uma do lado da outra, esta é mais alta, então cabe mais gel. Entendi. É essa a ideia. Tá. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje, porque a gente vai esclarecer muitas dúvidas aqui sobre prótese de silicone mamária, tá certo? Mamária, é isso mesmo. Corretinho. Correto. Nós vamos para o intervalo rapidinho, para a gente tomar uma água aqui e já voltamos, tá bom? Estou conversando hoje com o Dr. Marcos Tomé, cirurgião plástico. Até já.
O programa Falando de Saúde está retornando e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da ETV o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Vamos lá, porque eu tenho um turbilhão de perguntas aqui sobre mamoplastia, certo? O nome correto é esse, é mamoplastia. No caso da prótese, mamoplastia de aumento. Tá. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Claro que algumas contraindicações existem, Fábio. Por exemplo, se a paciente estiver com alguma infecção em qualquer parte do corpo, por exemplo, uma amidalite aguda com placas de pus, a gente vai fazer a cirurgia. Primeiro trata-se essa infecção e depois se realiza. Alguns nódulos mamários, desde que avaliado pelo especialista, não tem problema nenhum colocar. É claro que se você tiver com tumor, alguma coisa nesse sentido, já que seja diagnosticado, realmente, você tira e se reconstrói até em mesmo tempo, dependendo de caso para caso. Mas todas as pessoas podem utilizar a prótese de silicone. A não ser aquela que já tenha alguma sensibilidade específica à prótese, sabida anteriormente, o que é muito difícil. Mas, normalmente, todas as pessoas podem realizar. Tá. A prótese de silicone pode estourar? Pode, mas é muito difícil. Olha, eu cheguei aí para congresso até fora do Brasil, internacional, onde nos estandes tem caminhonetes com toneladas em cima da prótese, ela não estoura. Eu vou fazer um teste, eu vou pedir até que, se você quiser, faça. Tá aqui a prótese, né? Essa é um modelo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ai, que aflição. Ó, eu vou torcer, como mostrei no início do programa, olha, várias voltas, ó. Então, quer dizer, para conseguir fazer isso com o seio, muito difícil. É muito difícil, né? Eu acho bem difícil mesmo. E o que confere essa propriedade para as próteses, Fábio, é o fato dela ter várias camadas, como eu disse no início, de silicone. Então, essa união, essa adesão e essas camadas fazem, então, com que o material seja bem seguro. Tá. Agora, é importante frisar que existem vários tipos de prótese. Claro, vários tipos. Tá. Né? E até alguns anos atrás tivemos alguns problemas com a prótese que circulou no mercado e tal, enfim, que era importado. A questão não é nem essa, a questão é que podem ficar tranquilas, né? Hoje em dia tem toda a aprovação internacional do Inmetro, então se for um silicone realmente de boa qualidade com empresas idôneas, não vai estourar. Nenhum. Não, difícil. Por onde coloca? Aonde é o corte para colocar? Certo. Nós temos 3 incisões que fazemos atualmente e delas a mais praticada normalmente é a inframamária, é a por baixo. Isso até enquete em congresso mesmo. Mas a gente pode colocar pelo sulco inframamário, que é aquela marca de baixo do seio, pela incisão periareolar, que é utilizando a areola, fazendo um semicírculo na areola, né, que também é uma ideia. E a gente pode colocar por via axilar. Esta é a última, na verdade, em desuso atualmente por uma série de complicações. Então, a maioria dos cirurgiões plásticos optam por fazer a incisão na mama. Né? Aí depende de paciente para paciente e de algumas contraindicações. Por exemplo, quando você faz pela areola, você pode perder a sensibilidade do mamilo. Na maioria dos casos, até 90%, ela retorna essa sensibilidade até 6 meses. Porém, o mamilo pode ficar dormente em 5 ou 10% dos casos em definitivo. Então, você tem que explicar para o paciente. Olha, pode ser que perca a perda de sensibilidade ali. Se ela topar, não tem problema nenhum. Né? Mas a grande maioria dos pacientes hoje, em minha clínica privada, optam por fazer em sulco inframamário. É um corte, no meu caso, muito pequeno, eu faço em torno de 5 centímetros, nem aparece, é um risquinho. Fica imperceptível. Exato. Quanto tempo ela dura? Ou melhor, daqui quanto tempo eu tenho que trocar? Eu tenho que trocar? Como é que é? Sim. Na verdade, assim, nós recomendamos que a prótese seja trocada em torno de 10, 12 anos. Essa é uma média. Por quê? Porque é como tudo no mercado, né? Se você compra, por exemplo, um carro hoje, você tem que fazer revisão. Se você não fizer, né, vai estar ruim. Então, a prótese a gente recomenda que troque entre 10 e 12 anos pelo desgaste natural mesmo que o organismo proporciona essa prótese, pela maleabilidade que ela vai ter, né, quanto essa prótese foi utilizada. Mas fica bem claro falar que não vai causar nenhum problema se você não trocar esta prótese. Entende? A garantia contra defeitos de fabricação na prótese é vitalícia. Se a prótese tiver algum defeito de fabricação comprovado, em posterior análise pelas empresas, você ganha outra prótese, não outra cirurgia. Entendi. Né? Mas a gente recomenda que troque entre 10 e 12 anos. Tá. Quanto tempo é essa cirurgia? Como é que é? A cirurgia é uma cirurgia que é relativamente simples. Se você só colocar a prótese de silicone, sem precisar fazer uma mastopexia, que nada mais é do que erguer o seio junto com a colocação do implante,
Então, se você fizer só a cirurgia de colocação do implante, em torno de 1h30, 2 horas no máximo de cirurgia. Super rápido. Super rápido. Tá, e se for dar um up, levantar se for dar um também? up, depende de como está o grau de ptose dessa mama. Tá. Em graus pouco caído, por assim dizer, para que o público entenda, você é uma cirurgia mais rápida, em torno de 3 horas, por aí, até 4. Se for uma cirurgia um pouquinho maior, um seio mais caído mesmo, uma queda muito, muito grande, então se leva um pouco mais de tempo para reconstruir a mama, então leva em torno de 4 ou 5 horas. Normalmente essa é a média. Tá. E qual é o tempo de recuperação? A recuperação hoje é muito mais rápida, Fábio. Antigamente as técnicas eram um pouco diferentes, o instrumental mudou muito. Hoje o instrumental é mais refinado, o instrumental mais fino. Então a recuperação é muito mais rápida. Exemplo, você pode voltar a dirigir entre 10 e 15 dias, você pode voltar às atividades habituais em academia em torno de um mês, claro, não malhando a musculatura peitoral, mas pode caminhar numa esteira, fazer a parte de baixo, o abdômen. E com 2 meses eu libero meus pacientes para fazer todas as atividades. Seja desde pilates até corrida, seja o que for. É rápido, claro, evoluindo dentro do que é considerado normal, tudo bem. A gente falou aqui tudo a parte boa. Parte boa. O que pode acontecer de ruim numa cirurgia como essa? Tá, então de ruim pode acontecer desde uma simples infecção, né, que pode acontecer, você vai tirar uma verruga, você pode ter uma infecção, isso é muito comum, né? E também você pode ter a pior delas, que seria um tromboembolismo pulmonar, né, só para que o povo entenda, leva a insuficiência respiratória aguda, podendo levar a óbito. Né? Mas veja, isso é muito raro. Tá. Né? Eu diria que a possibilidade disso acontecer é ínfima. Imagina que no Brasil a gente faz, exemplo, 150 mil cirurgias de implante mamário por ano, e se acontece isso então em 1.500 pacientes, por exemplo, a probabilidade é 0,0 e lá vai a bolinha aí. Então, quer dizer, é um índice bem pequeno. É um índice bem baixo. Mas pode acontecer desde um hematoma na mama, uma coleção de sangue dentro da loja que a gente tem que fazer para colocar o implante, até uma decência de sutura, que é uma abertura dos pontos. Isso pode ocorrer a infecção do sítio cirúrgico, como eu falei, e pode ter a extrusão da prótese também. O teu organismo entende assim: prótese, eu não gosto de você, eu não quero você dentro de mim. Ah, pode ter uma rejeição, pode ter isso? uma rejeição, exatamente. E daí o teu organismo expulsa essa prótese. Isso pode acontecer. Também o índice é ínfimo, mas pode acontecer. Se acontecer, espera-se de 3 a 6 meses, trata-se essa paciente e depois reloca-se a prótese. Tá. Mas isso pode acontecer. Então, basicamente é isso. Entendi. Não tem nada grave. Não, é basicamente assim, né? Assim, claro. Nada grave não. Como você falou que o índice é muito pequeno, que pode acontecer isso, é uma cirurgia tranquila. Totalmente segura. Claro que pode acontecer uma complicação dessas que eu falei, né? É óbvio. Mas assim, hoje em dia, com todos os exames que a gente faz pré-operatório, passando com o cardiologista, com a minha equipe anestésica, com tudo, todos os exames corretos, é muito difícil isso acontecer. Tá. Tem algumas perguntas que a gente abriu para as telespectadoras fazerem, que eu tenho que te fazer, tá? Ótimo. Com a prótese, eu posso amamentar normalmente? Pode amamentar normalmente. A prótese, normalmente, ela é alocada atrás da glândula mamária ou atrás da musculatura. Atualmente, a gente também pratica mais 2 planos, que seria o subfacial, atrás de uma fina camada que cobre o músculo, e também dual plane, que é metade da prótese colocada atrás da glândula mamária e metade atrás da musculatura. Ah, como é que eu sei qual vai ser? Só depois da avaliação individual de cada um para a gente saber. Tá. Mas não tem problema nenhum, a prótese é atrás da glândula. Eu falo assim para os pacientes: se for para você dar leite, você vai dar, independente da prótese. Ah, entendi. Se fosse para você não dar, não daria. Tá. Doutor, tem perigo do seio cair com isso? Veja bem, tem, mas assim, por quê? Porque a gente não é algo como assim exato, né? Vai construir um prédio, são 6 tijolos e aquilo. Na medicina não, o teu organismo vai evoluir, você vai envelhecer, então a mama naturalmente teria que cair. Mas tem uma coisa muito engraçada que eu sempre falo aos meus pacientes, que é muito importante. O sutiã é o melhor amigo da mulher, depois do cirurgião plástico. Mas o sutiã é o melhor amigo da mulher. Por quê? Por exemplo, se você vai até uma tribo indígena, algo assim, índios, né? Normalmente em uma tribo, as índias mais magras da tribo têm o seio muito caído. Verdade. Próximo lá do abdômen, né? Assim, por assim, exagerando um pouco. Mas por quê? Porque não tem nada que sustente esse seio no lugar. Então aquela pele vai pesando o dia inteiro, aquela mama vai pesando, a pele vai distendendo, o seio vai caindo. É natural. Então se você lança a mão de um mecanismo, por exemplo, como o sutiã, que mantém o teu peito no lugar e sustenta, ou seja, faz a força por você, a tua pele não vai esticar e o teu seio não vai ceder. Outros fatores são importantes, como emagrecimento, você engorda, isso aumenta ou diminui o seio também.
Mas um bom sutiã é o melhor amigo da mulher. Então, com a prótese de silicone, que é um peso a mais no teu organismo... Tem que usar. Tem que usar. Eu falo assim, 24 horas. Você só pode tirar em 3 ocasiões, eu brinco com elas. No vestiário da academia, para namorar, e também para uma festa, quando é um biquíni tomar... um vestido tomara que caia. Entendi. Chegou em casa, sutiã. Até para dormir. Até para 100% para dormir, então nem se fala. Isso é uma recomendação médica para todo mundo, para todas as mulheres. Usem sutiã, não faço propaganda para nenhuma loja de sutiã, mas usem sutiã. Olha que legal, tá vendo? Muito legal isso. E a gente ouvia falar antigamente que era melhor não dormir com o sutiã à noite para não ficar pressionando, etc, etc. Isso aí, no meu ponto de vista, ao meu entender, não existe. Sutiã 24 horas, só tire e salvo exceções. Bom saber. Bom, vamos lá continuar as perguntas. É preciso usar dreno quando põe uma prótese? Eu não utilizo dreno nas minhas cirurgias. Tenho como rotina isso, aprendi no Brasil, na minha residência, com o Dr. Javier de Benito, que é um dos melhores do mundo, foi meu professor em Barcelona, também não utilizava, não utilizo de rotina isso, salvo algum caso que eu opere que sangre demais. Eu utilizo um material um pouco diferenciado, então eu não uso descolamento com dedo manual, eu descolo com os meus instrumentos, então eu não utilizo o dreno, a não ser que seja muito sangramento, daí sim, mas senão não utilizo o dreno, não há necessidade. Tá. Essa pergunta é muito interessante. Doutor, eu fiz uma cirurgia, tive que fazer a remoção de uma mama há alguns anos atrás e na época não pude colocar o silicone. Certo. Posso colocar agora? Pode e deve. Principalmente relacionado à sua autoestima e a tudo aquilo que a gente já discutiu aqui anteriormente. Não tem problema você não ter posto na mesma época. Provavelmente você deve ter tido um câncer de mama agressivo. Com certeza. Você fez, o nome correto seria mastectomia, que é retirada dessa mama, e agora você tem que fazer a reconstrução. E a reconstrução, dependendo de como tiver o teu tecido, você pode fazer com prótese de silicone, sim. A gente utiliza a musculatura para cobrir essa prótese também. Se você não puder utilizar a prótese para reconstruir a sua mama, nós lançamos mão de alguns artifícios, como por exemplo um expansor, né, que a gente expande aquele tecido para depois colocar uma prótese definitiva, ou a gente utiliza uns retalhos, que daí são outro tipo de cirurgia para fazer a nova mama. Certo. Tá? Então, assim, retalho de glândula dorsal, por exemplo, um retalho de tranca, a gente fala que são coisas mais complexas, mas você pode reconstruir a tua mama com o teu próprio tecido, utilizando a tua musculatura e tecido subcutâneo e pele. Que legal, né? É aí legal. Sim eu acredito que vai fazer uma diferença para a autoestima da mulher. Com certeza. Impecável, né? Com certeza. Imperdível. Bom, eu estou conversando aqui com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé e a gente vai para mais um intervalo, rapidinho. No próximo bloco, vamos esclarecer mais algumas dúvidas sobre a mamoplastia de aumento. Feito? É isso aí. 2 minutos. O programa Falando de Saúde está retornando e hoje estamos conversando com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Bom, eu pulei algumas perguntas aqui e acho importante voltar antes de dar sequência no nosso assunto, tá? Vamos lá. A mamoplastia de aumento deixa a cicatriz muito grande? Você falou que o corte é pequeno. O corte é pequeno. Se a gente não tiver que erguer a mama junto, né, só colocar a prótese, o corte é muito pequeno, em torno de 5 centímetros, 5, 6 centímetros, muito pequenininho. Eu faço assim, né? Tem alguns cirurgiões que fazem um corte maior, enfim, mas eu gosto de cortes mínimos, então muito pequeno. Como que eu sei se eu tenho tendência ou se eu vou ter ou não queloides? Aí é uma excelente pergunta. Na verdade, Fábio, isso é muito relativo, né? Às vezes a paciente já chega para você no consultório e fala assim, doutor, fiz um procedimento ou uma cirurgia abdominal, seja o que é que fez, e olha minha cicatriz. Você levanta para dar uma olhada, ela está com uma hipertrofia, às vezes é nem queloide. Mas isso é muito pessoal, né? O que a gente sabe, que é descrito na literatura, é que os pacientes provenientes de raça negra, na verdade, eles têm maior tendência a ter queloide do que os pacientes caucasianos, né? Então, assim, mas não é que quem é da raça negra vai ter queloide, claro que não, pode não ter. Nós somos uma mistura muito grande no Brasil, né? Então, assim, é mais de histórico do paciente mesmo. Ela já chega para você falando, olha, doutor, eu fiz e eu tenho tendência à hipertrofia. E tem pacientes também que da raça caucasiana, que são brancos, bem transparentes, assim, eles falam para você, olha, doutor, eu fiz, daí mostra que realmente tem uma hipertrofia. É muito relativa, vai de paciente para paciente e tendência mesmo. Tá. Mas a pessoa já tem que ter apresentado isso? A pessoa já tem que ter apresentado para saber se ela vai ter ou não. Ou ela chega para você, olha, meu pai tem, minha mãe tem, então pode ser que a probabilidade de você ter também exista, mas não é certeza que você vai ter. Tá, Então, assim, tem que ver de paciente para paciente.
Você falou da sensibilidade no bico do seio, Aham. quando você coloca através Da areola. da auréola. Quando coloca a prótese de mama, eu achei tão gostoso pegar nela. A sensibilidade que a mulher vai continuar a ter é a mesma? É a mesma. O que muitos pacientes me falam é que elas, nossa, doutor, eu achei que ia mudar a textura da minha mama e na verdade não mudou. Até tem algumas fábricas que fazem a prótese, dão alguns nomes sugestivos para essa prótese para que a tecnologia seja mais suave. Mas não muda a textura. O que acontece é que fica um pouquinho mais durinho o seio, o que muitas até preferem, porque fica um seio mais de pé. Entendi. Essa que é a ideia. Mas se você passar a mão por cima, Fábio, olha, veja só, essa aqui tem uma micro textura. E essa é uma textura um pouquinho diferente, olha, é mais aveludada, não é? Então, na teoria se diz que esse tipo de prótese confere um aspecto mais natural à mama. Então, um toque mais suave. Esse aí. ou esse? O de cá? Isto. Ah, tá. Passa a mão nesse aqui pra você ver a diferença agora, ela é mais lisa, né? Então aquela lá é um toque mais suave, se diz, né? Ah, que legal. E é diferente mesmo, E né? é diferente mesmo. Essa é texturizada. Tá. A sua paciente foi lá, colocou as próteses, escolheu os mls, passou o tempo de recuperação, se olhou no espelho e não gostou. Dá para consertar? Dá para arrumar? Como é que é? Olha, você sabe que essa pergunta eu acho muito legal. Mas assim, a maioria delas sempre reclamam do tamanho, sabia? Mas que tá pouco. Que queria ter colocado maior, Porque né? assim, quando a gente coloca a prótese, eu respeito alguns limites anatômicos, né? Tem paciente que me pede muito e não cabe nela, então a gente respeita os limites do corpo. Mas assim, grande parte delas, no pós-operatório imediato, tá muito inchado o seio. Então elas falam, meu Deus, doutor, tá enorme, eu não sei se eu vou gostar. Dá 2, 3 semanas falam, doutor, me arrependo, eu queria que tivesse como antes, porque desinchou. Né? Então assim, mas nesses casos, por exemplo, tem pacientes que colocam, não se adaptam à prótese, não quero no seu antigo. Simples, tira-se. E daí, quando a pele distende, né, para a cabeça prótese, ela vai retrair e vai voltar ao aspecto habitual normal. Tá. No caso dessa que colocou e achou pequena, quanto tempo depois ela pode trocar e colocar uma maior? Olha, isso aí é uma boa pergunta, Fábio, mas assim, a gente considera um resultado definitivo da cirurgia em 6 meses. Tá. Né, para sair totalmente o inchaço e ser aquilo. Em 1 mês de cirurgia, com 1 mês, a gente sabe que 60%, 70% do edema já foi embora, fazendo a drenagem fácil certinho. Mas a gente considera um resultado definitivo 6 meses, então a partir disso já pode trocar. Tá. E às vezes você consegue colocar maior. Por quê? Porque nesse período a mama se adaptou àquele formato que ela não tinha, àquele conteúdo que ela não tinha de tamanho, e a pele já distendeu. Então quando você retirar essa prótese, é capaz de colocar um pouco mais. Você consegue colocar mais. Entendi. Mas isso é muito relativo, depende da avaliação. Tá. E é de paciente para paciente. De paciente para paciente, Tá. exatamente. Doutor Marcos, as mulheres têm, muitas mulheres têm o efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Como é que fica para a mulher que colocou silicone se ela engorda muito? Que deformação isso pode acontecer? Isso é muito interessante, porque assim, o que a mama é? Né? A mama, na verdade, é glândula e gordura. Exatamente. Então, se você engordar teu peito com a prótese, ele pode aumentar. E se você emagrecer, o teu peito pode ficar aparecendo mais a prótese. Ele pode cair, ele pode ter a ptose, a queda do seio. Então, isso é muito discutível, entende? Depende realmente de quanto a paciente emagreceu ou de quanto ela engordou. Tá, mas isso a gente está falando em números grandes, né? Grandes. Acima de quantos quilos para lá? Ah, não, para ela reparar realmente no seio, eu diria que ela tem engordado de 5, 6 quilos para cima. Tá. Porque o teu organismo é muito sábio. Quando você faz uma cirurgia dessa, por exemplo, você engorda 5 quilos, não vai engordar 5 quilos no seio. Ele vai engordar no geral. Então, às vezes, você nem repara que aconteceu isso, né? Nem então, sempre, doutor. Mulher engorda no quadril, na barriga, né? Aqui nessa região. Mas é isso mesmo. A mulher engorda diferente do homem. Você está certa, ela acumula mais gordura aqui no culote, né, e no abdômen mesmo. É por aí. O homem já acumula um pouco mais no rosto e no abdômen, não tanto no culote. Tá. Mas muda? Muda, pode ser que muda às vezes, dependendo do quanto engordar e emagrecer, sim. Tá, e aí o que ela faz? Ela tem que voltar para o peso ou Para não prejudicar o efeito visual da prótese? Pois é, aí é que tá, Fábio. Por exemplo, se você tem uma perda de peso muito grande, o teu seio vai cair, porque está habituado àquele tamanho do seio. E se você engordar de novo, não necessariamente que a gordura do seio volte. Então ele pode continuar caído, daí você tem que lançar mão da mastopexia, que é subir o seio, né, através de cicatrizes. Né, ou seja ela vertical, ou horizontal, ou as duas ao redor da areola, ou em T invertido.
Mas aí a gente tem que lançar mão desse recurso. Tá. Se ela engorda demais e tal com a prótese, normalmente ela vai estar gordinha por inteiro. Então ela vai ter que fazer um regime para emagrecer e aí a gente vai ver como a mama fica. Tá. Em alguns casos a gente tem que intervir também. Mas as nossas intervenções elas são mais frequentes quando a paciente perde muito peso, não quando ela ganha muito. Entendi. Porque quando ela ganha muito não aparece tanto, só pode sumir aquele efeito da prótese que ela tinha E anteriormente. até é mais fácil perder algum peso do que ganhar muito peso. Exatamente. Tá. Doutor Marcos, é possível fazer a mamoplastia de aumento junto com outra cirurgia? Pode ser feito sim. A gente pode fazer, por exemplo, a mamoplastia de aumento com uma cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração ou uma lipoabdominoplastia, que são as duas cirurgias juntas, né, para você tirar a pele em excesso do abdômen e também a lipoaspiração. A gente pode fazer a prótese de mama com rinoplastia. Ah, que legal, junto com o narizinho. Fiz muitas já, muito bacana. A gente pode fazer a prótese de mama com face, a gente pode fazer prótese de mama com orelha. Isso é muito relativo, mas normalmente as cirurgias que a gente mais combina são as cirurgias de abdômen com as cirurgias de prótese de mama. Tá, porque aí une o útil ao agradável, claro, né? Exatamente. Aumenta os seios e define a barriga. Exatamente. Não é a pauta de hoje, eu vou trazê-lo mais vezes aqui para a gente falar sobre outras cirurgias, mas vamos aproveitar que a gente falou sobre essa plástica do abdômen. Muito se ouve falar, ela fez uma cirurgia plástica e amarrou a costela, ou tirou uma costela. O que é isso? Existe isso? Isso aí, a criatividade é enorme do povo na internet, mas é realmente assim. Não, o que a gente faz, na verdade, a gente faz a aplicatura da musculatura do abdômen. O que é isso, doutor? É assim, o músculo reto abdominal é aquele músculo que nos homens é mais fácil você ver que são aqueles gominhos do abdômen. Sei. Nas mulheres é o mesmo músculo. A questão é que quando elas vão engordando um pouquinho ou por gestação, esse músculo que está bem junto aqui no abdômen, assim como estão os meus dedos entrelaçados, ele abre essa musculatura. Então o abdômen fica proeminente. Quando a gente opera por dentro, a gente faz uma aplicatura, que são pontos dados desde a região aqui do apêndice tifoide até lá embaixo, na região do abdômen, para que essa musculatura retorne ao lugar. Então dando aquela cinturinha. Então as pessoas confundem, às vezes, tirou a costela. Tem um caso ou outro descrito de retirada de costela para poder dar uma silhueta melhor. Mas não é necessário isso. Não, isso daí, na minha opinião pessoal, é extremamente desnecessário. Eu diria, eu nunca vi fazer. Muito agressivo. Eu jamais faria, mesmo porque isso desprotege outros órgãos. Por exemplo, a 12ª costela ali, que a gente chama de costela flutuante, atrás você tem um rim, né? Você vai expor um rim por uma vida estética nesse sentido? Não se faz. Então, na verdade, se aplica a musculatura para dar uma cintura melhor. Isso sim, em quase 100% dos casos. Tá. No programa anterior, aqui no Falando de Saúde, eu conversei com a filha do Dr. Danilo, Caroline. Excelente médica. E nós comentamos sobre colocar o balão para as mulheres emagrecerem, etc. Mas algumas mulheres já fizeram aquela cirurgia de estômago, de redução de estômago, certo. Perderam muito peso e agora estão preocupadas com a famosa flacidez. Quanto é possível, através de cirurgia plástica, reduzir essa flacidez? Olha, Fábio, esse hoje é um nicho nosso da cirurgia plástica em amplo crescimento no Brasil. Porque o Brasil, na verdade, a população ela deixou de ser uma população totalmente magra, né? Por modismo e às vezes comodismo, né? Mas a questão é que tem como você retirar a flacidez? Sim, deve ser feito e a gente realiza muito. Essa cirurgia a gente chama de cirurgia de contorno corporal, né? Ou a cirurgia do grande obeso, né? Que a gente fala. Então, eles fazem primeiro a redução do estômago e após um ano de cirurgia, quando está estabilizado mais ou menos o peso, nesse sentido, a gente pode realizar a retirada da flacidez de pele. É um ano depois. Um ano depois da cirurgia de redução do estômago e com o peso estabilizado, né? Claro, com toda a fisiologia do organismo que muda muito estabilizada, a gente consegue aí fazer a cirurgia plástica. A gente suspende o seio, a gente melhora a flacidez da pele da face que está caída, fazendo um lifting facial. A gente faz a lipoabdominoplastia, que eu te falei, exatamente para dar um melhor contorno. Mas aí as incisões são um pouquinho diferentes. Claro. Eles têm que lançar mão de uma incisão vertical e uma transversal, e não só transversal. Porque existem casos que as pessoas perdem acima 70 quilos, 50 quilos. Uma coisa absurda, perdem uma pessoa quase, exatamente, né? Não, mas é isso mesmo, a maioria perde uma pessoa. As pessoas normalmente fazem cirurgia quando o índice de massa corporal é um pouco mais aumentado. Para fazer isso em casa, peguem a sua altura
o seu peso e dividam sobre a sua altura elevada ao quadrado. Tá. Né? Então, assim, passou de 35, nesse IMC que a gente fala, de algumas patologias associadas, você já tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica que a gente fala. Né? E o grande obeso é aquele que tem um índice de massa corporal para cima de 40. Mas normalmente os pacientes que têm 130, 140 quilos operam e vão para 70, 60, sobra muita então pele. não tem como fazer. A pele ela vai retrair até certo ponto. Depois disso ela não retrai mais. Entendi. Então ela vai ficar flácida, vai ficar no abdômen avental, que é aquele abdômen que vem por cima da calça, quando você coloca ela, exatamente. E essa região é a região que mais sobra a pele mesmo, né? O que mais incomoda nesses pacientes que eu vejo são 3 pontos: abdômen, coxas e seio. É o que mais incomoda eles. Tá. É possível fazer as 3 juntas? Não, é uma cirurgia que eu considero muito agressiva. Tá. Eu não faço. O grande obeso, quando ele emagrece muito, dá muito trabalho a cirurgia, é uma cirurgia mais prolongada. Então eu prefiro não fazer junto para não expor ao risco desnecessário. Tá. Por mais que tenha mais outros profissionais, na verdade, me ajudando, eu prefiro fazer em mais etapas. Tá. Então é uma cirurgia muito extensa, eu prefiro não expor o meu paciente a um risco desnecessário. Acho que tem que ter a coerência aqui. Então eu faço em diversas etapas. Ok. Estamos conversando aqui com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Vamos para o nosso último intervalo e eu já volto. Porque as próteses de silicone não são só femininas. Não, os homens também podem colocar. Até já. O programa Falando de Saúde está retornando e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da ETV o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Bom, já falamos muito das próteses de silicone para as mulheres, mas os homens também têm esse direito. Vamos falar um pouquinho? Como é que é? A prótese deles é diferente da nossa. A prótese deles é um pouquinho diferente dessas aqui que eu mostrei agora. Ela é mais quadrangular, né? Porque para mimetizar realmente é o peito masculino, que é um peito mais forte, mais robusto, por assim dizer, né? Mas hoje está muito em voga isso. E a gente consegue realizar tanto para a parte estética, né, como para deformidades congênitas. Às vezes o paciente nasce com musculatura, ausência de musculatura peitoral, que a gente fala, ou ela atrofiada. Então a gente consegue colocar essa prótese para dar um formato mais natural. Entendi. Mas eu não gosto da palavra normal, eu acho mais natural. Tá. E também para a parte estética, para aqueles pacientes que gostam de malhar, mas que não conseguem desenvolver uma musculatura peitoral adequada no seu ponto de vista, a gente consegue colocar ela para aumentar o peito mesmo. Tá. Ficar um peito mais malhado. Entendi. Essa é a ideia. Agora sim, doutor, diferente das mulheres que querem muito que apareça o silicone, os homens têm essa preocupação. Exatamente. Assim, o pessoal que procura esse tipo de cirurgia, o homem que procura, é um homem que se preocupa muito com o corpo mesmo. Então, que gosta de fazer uma atividade física, que gosta de usar uma roupa um pouco mais justa, uma camiseta, uma camisa mais slim fit, está na moda hoje em dia, né? Então a gente coloca realmente essa prótese peitoral, dando um aspecto muito saudável, muito natural. E vou te contar mais. Muitas mulheres, às vezes, que saem com esses homens não sabem e nunca vão saber. Não, é isso que eu ia perguntar. É imperceptível. Imperceptível. Tá. A incisão é feita em região axilar, não é na mama. Então só vai saber, claro, se realmente perguntar, às vezes, o que é essa cicatriz? Ou só me realmente contar. Tá. Ou se é um cônjuge que apoiou. Exatamente. E de roupa não dá para saber. Tá. Se é uma prótese. Recuperação é a mesma coisa? Recuperação é a mesma coisa. O homem reclama um pouco mais que a mulher. O homem é mais sensível. O homem, para cirurgia, eles reclamam mais. Tá. Mas é a mesma coisa. E às vezes dói um pouquinho mais só pela localização da prótese, que envolve musculatura. Mas a recuperação é a mesma, atividades físicas também esperamos um pouco mais para fazer, daí em torno de 2 meses a 3 meses para voltar a fazer a musculatura do peitoral, né? Malhar lá o supino, o trapézio, quem malha sabe o que eu estou dizendo. Mas e tem tamanho também? Igual a feminina? Claro, tem tamanho também. Tá. Também em ml e gramas. Exatamente, mas aí na verdade a gente precisa avaliar o tórax masculino, né? Qual é o tamanho? Por exemplo, tem homens, digamos, eu tenho meu tamanho aqui. Tem homens que vão ser menores e tem homens que vão ser muito maiores. Isso é muito relativo, então depende do diâmetro do tórax para a gente avaliar qual o tamanho de prótese a gente vai conseguir colocar para ele. Tá. Também a cada 10 anos é importante fazer a troca. Como a mão é feminina, a gente orienta que procure o cirurgião plástico para que troque essa prótese também entre 10 a 12 anos. Funciona exatamente da mesma maneira. O que muda, na verdade, na cirurgia é o formato da prótese e o tamanho. E claro, né, ser o homem nesse sentido. Mas é só o que muda.
Tá. A cirurgia é praticamente a mesma, as contraindicações a mesma, as complicações a mesma, o que muda é o formato da prótese. Tá. Tem uma pergunta muito importante que eu deixei de fazer nos outros blocos que não pode passar em branco. Essas cirurgias são feitas somente em hospitais? Eu realizo somente em um hospital ou clínica totalmente credenciada, em que não tenha risco para o meu paciente. Então pode ser feito em hospital ou clínica totalmente credenciada, que tenha toda a estrutura por trás, para que se aconteça algum problema, esse paciente esteja com um suporte excelente, para que ele desenvolva então o quadro, o prognóstico no sentido positivo, Certo. que ele não piore o quadro. Mas eu procuro sempre operar em hospitais mesmo. A anestesia é local, geral, como é que é? Então, isso é muito relativo, sabe? Tem cirurgiões que gostam de operar com anestesia geral. Tem cirurgiões que operam com local mais sedação. E outros que operam com aquela cirurgia, anestesia nas costas, a gente fala, peridural do anestesista. Sei. Isso é muito de avaliação, eu deixo a cargo do anestesista escolher. Tá. Não, para mim... Porque isso depende muito de paciente também, Exatamente, sensibilidade, do que o paciente quer, às vezes medo. Tem muito paciente que não gosta de anestesia geral, tem paciente que prefere local e sedação. Eu já não gosto de local e sedação, eu prefiro que o paciente fique tranquilo na mesa, que ele não perceba que está sendo operado e que ele lembre disso somente no quarto. Só depois tudo prontinho. Exatamente, eu prefiro. Assim como nas mulheres, os homens também podem fazer, por exemplo, o abdômen e colocar a prótese? Pode fazer, por exemplo, uma lipoaspiração e colocar uma prótese de silicone, por que não? Não tem problema nenhum. Isso é muito de caso para caso, mas normalmente isso não acontece. Porque o homem, quando vai procurar para fazer uma cirurgia, por si só ele já é mais temeroso do que a mulher. Certo. Então ele só vai normalmente para fazer uma. É muito difícil fazer em um homem conjugado. Já é difícil eles irem, já né? é Quem difícil dirá ir. fazer duas. Mas, Fábio, nesses últimos anos, por exemplo, no meu movimento, na minha clínica privada, o que eu tenho observado é que os homens estão procurando fazer mais procedimentos. Toxina botulínica, lipoaspiração, eles procuram fazer. Então, assim, antigamente, quando eu comecei, era em torno de 5%. Hoje em dia, a clientela passou para 15%. Que bom, né? Eu acho sensacional Eu também isso. acho super válido porque os homens estão se valorizando e vendo que as mulheres também querem. Claro. O namorado, o marido bonito do lado, né? Nada melhor do que o casal ter essa... como é que eu vou dizer assim, serem unidos mesmo, né? Então eu acho importante isso. Um ajuda o outro e assim vai. Um apoiar o outro, né? Bom, por isso que você é apresentadora. Um apoiar o outro. Isso Olha, quero dizer que foi um prazer te receber. Você sabe que sempre que eu lhe entrevisto, o Dr. Marcos tem esse jeito tranquilo, simples de expor para as pessoas. E se você quiser tirar alguma dúvida, saber mais sobre esse profissional, você pode acessar o site institutomt.com.br. Apareceu no seu vídeo hoje várias vezes, o telefone da clínica também, porque aqui a ideia do programa Falando de Saúde é que você cuide da sua saúde, principalmente do seu bem-estar e da sua autoestima, não é? Essa é a ideia. E a cirurgia plástica, né, a gente fala muito da estética porque é o que eu mais realizo, mas ela corrobora exatamente para isso. Né? Você tem que estar bem e você se sentir bem melhora todo o seu organismo, isso que é o mais importante. Você se olhar no espelho, você estar de bem com você, melhora tudo que está ao seu redor, tanto do ponto de vista no trabalho quanto a parte psicológica também. Né? Então afastar o que é de ruim só traz coisas boas. Verdade. Essa é a ideia. Adorei, foi um prazer te receber, tá Muito bom? obrigado, sempre um prazer, à disposição sempre que precisar. Vou lhe incomodar várias vezes, porque tem tantos outros assuntos para falarmos aqui, né? E aí, mandar um abraço para as castrenses ali. Que fizeram a sugestão. Que pediram para me apresentar. Que amor. Então um abraço para casa. Obrigada, viu? Obrigado. Você tá vendo? Hoje, Falando de Saúde, foi um programa diferente. Não falamos de doenças, falamos de bem-estar, de elevar a sua autoestima. E eu adorei essa história de torcer o silicone, que ele não arrebenta, ó. Que legal. Então você pode, acredito que, ter perdido o medo, não é? Verdades e mitos. Esse programa podia ter esse nome também, para a gente esclarecer várias dúvidas. Bom, eu termino o programa agradecendo a Floricultura Mariflor, que decorou nosso estúdio aqui. Que linda que ficou, fica tão bonito com uma flor junto, né? Que delícia. Fica aqui na Baldwino Tax, bem em frente aqui ao antigo Clube Guaíra, aqui onde é a ETV. Quero agradecer pelo carinho. Agradecer também ao Armazém do Marceneiro, que decora o nosso estúdio, junto com a Ideato Acrílicos, ao Armazém da Moda que me veste e principalmente a você. Obrigado pela oportunidade de entrar aí na sua casa. Agradecer a equipe da ETV e convidar você, a próxima terça-feira, às 8 horas da noite, ficar ligadinho aqui na ETV, no programa Falando de Saúde.
Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.